Olá, meu nome é Vinícius, esse é o vídeo número 11 da série sobre lógica matemática e hoje veremos o teorema da dedução. Muito bem, então no vídeo anterior eu mostrei alguns exemplos de prova e dedução no nosso sistema formal para a lógica proposicional e, em geral, o procedimento de prova em um sistema formal envolve geralmente um trabalho mecânico que é bastante trabalhoso. Então uma forma de minimizar esse trabalho é, na prova de um dado teorema, utilizar um outro teorema já provado, evitando dessa maneira repetir aquela sequência de fórmulas que me permite provar o primeiro teorema, ou também posso utilizar alguns metateoremas que funcionam como regras de dedução adicionais. Então nesse vídeo nós demonstraremos o teorema da dedução que se encaixa nessa segunda opção. Só relembrando o conceito de dedução, então eu tenho um conjunto gama de fórmulas do meu sistema formal L, e essas fórmulas não precisam ser axiomas ou teoremas, simplesmente precisam ser fórmulas bem formadas do nosso sistema formal. Então uma sequência A1, A2 até a N de fórmulas desse sistema L é uma dedução a partir do conjunto gama, se para cada I uma das três opções acontece. Então a fórmula AI é um axioma do meu sistema L, ou essa fórmula é um elemento daquele conjunto gama, ou finalmente essa fórmula AI é uma conclusão obtida de fórmulas anteriores por meio de alguma regra de inferência do sistema. Então nosso sistema tem apenas a regra modus ponens. Então, nesse caso, a gente vai dizer que a última fórmula dessa sequência, a fórmula AN, pode ser deduzida a partir do conjunto gama. Perceba também que, se o conjunto gama é vazio, então esse item B se torna desnecessário. E o que eu tenho é simplesmente a própria definição de prova formal dentro do meu sistema formal. Então, quando esse conjunto gama é um conjunto vazio, eu vou dizer simplesmente que essa fórmula AN é um teorema do meu sistema. Muito bem, então, o teorema da dedução. Se uma fórmula B pode ser deduzida a partir do conjunto gama, união, com o conjunto unitário, que tem como elemento uma única fórmula A, então, a fórmula CA, então B, pode ser deduzida simplesmente do conjunto gama. Então, na prática, é como se eu assumisse essa fórmula A como uma hipótese ou como um axioma temporário e, em união com esse conjunto gama, consigo deduzir uma fórmula B. Então, a partir do conjunto gama, simplesmente, eu posso deduzir a fórmula CA, então B. E, nesse caso, A e B são fórmulas quaisquer do meu sistema L, que é o sistema formal para a lógica proposicional, e gama é o conjunto de fórmulas também do sistema L. E esse conjunto pode ser vazio. Demonstração disso é por indução no número de fórmulas da sequência que compõe a dedução de B a partir de gama união com A. Muito bem, então, caso base. A dedução de B a partir de gama união A é uma sequência de apenas uma única fórmula. Então, nesse caso, essa única fórmula só pode ser a própria fórmula B. E de acordo com a nossa definição de dedução, essa fórmula B ela tem que ser ou um axioma ou pertencer ao conjunto gama união com A. Então aqui a gente vai ter que analisar três hipóteses. A primeira é de que B é um axioma, depois B pertence ao conjunto gama e finalmente B pertence a esse conjunto unitário. Então veja, o primeiro caso é B ser um axioma do meu sistema L. Mas nesse caso, veja que eu consigo obter a seguinte dedução. Então a primeira fórmula pode ser a própria fórmula B, já que nesse caso ela é um axioma do meu sistema L. A segunda fórmula é uma instância do axioma L1, então B implica A implica B. E finalmente por modus ponens, se eu tenho B e B implica uma terceira fórmula, então por modus ponens eu posso destacar essa terceira fórmula. Então eu concluo que A implica B. Ou seja, a gente demonstrou que a fórmula CA, então B, pode ser deduzida a partir de gama. Nesse caso, veja que na minha dedução eu não usei nenhuma fórmula do conjunto gama, então gama nesse caso é um conjunto vazio. Bom, o segundo caso é B pertencer ao conjunto gama. Mas aí eu posso demonstrar também que a fórmula CA, então B, pode ser deduzida a partir de gama. Então essa é a nossa dedução. Começa com a fórmula B, que agora é um elemento do conjunto gama, posso considerar como um axioma temporário. Segunda fórmula também uma instância do axioma L1 e por modus ponens, aplicado nas fórmulas 1 e 2, eu concluo CA, então B. E por último, minha fórmula B pertence a esse conjunto unitário. Bom, se ele pertence ao conjunto unitário, ele só pode ser igual à própria fórmula A. Nesse caso, eu também posso concluir então que B implica B, pode ser deduzida a partir do conjunto gama. Então aqui está a prova desse fato. Eu usei duas instâncias de axioma, um axioma L2, também um axioma L1. Aplicando o modus ponens nas fórmulas 1 e 2, eu obtive a fórmula número 3, a fórmula 4 é uma instância do axioma L1, e finalmente, aplicando o modus ponens nas fórmulas 3 e 4, a gente pode concluir que B implica B. Então, nesse caso também, não usei nenhuma fórmula do conjunto gama, então aqui o conjunto gama também é um conjunto vazio. Eu posso dizer que B implica B é simplesmente um teorema do meu sistema formal. Então, com isso, a gente encerra o caso base. Agora, a minha hipótese indutiva é que o resultado vale para uma dedução de uma fórmula C qualquer, a partir de gama união com A, e essa dedução contém uma sequência de K fórmulas. Esse K é um número menor ou igual a N, e N é maior do que 1. E o que eu quero demonstrar é que o resultado vale para uma dedução de uma fórmula B, a partir de gama união com A, e essa dedução agora possui uma sequência de N mais uma fórmulas. Então, a única mudança em relação ao caso base é que agora essa fórmula B ela pode ser o resultado da aplicação de modus ponens. Porque se ela for um axioma ou for um elemento de gama união com A, a demonstração é exatamente como a gente fez lá no caso base. Então esse é o único caso que a gente vai analisar. O caso de B ser conclusão, ou ser resultado da aplicação de modus ponens em fórmulas anteriores. Então veja, vamos supor que B é conclusão de fórmulas anteriores por meio da aplicação de modus ponens. Se isso acontece, então devem existir fórmulas anteriores, C e C implica B, de tal maneira que quando eu aplique modus ponens em C e C implica B, posso concluir a fórmula B. Agora, como elas são anteriores a B, a gente tem que a própria fórmula C pode ser concluída, pode ser deduzida a partir de gama união com A, e o mesmo para C implica B.
Então, se isso acontece, tanto C quanto C implica B são fórmulas cuja dedução, a partir de gama união com A, possui um número menor ou igual a N de fórmulas. Portanto, eu posso aplicar a hipótese indutiva. Então, se a fórmula C pode ser deduzida a partir de gama união com A, pela hipótese indutiva, a fórmula A implica C pode ser deduzida a partir de gama. E o mesmo para C implica B. Então, se C implica B pode ser deduzida a partir de gama união com A, então a fórmula A implica C implica B pode ser deduzida a partir de gama. Então, a partir desse fato, a gente pode mostrar que é possível deduzir a fórmula A implica B a partir do conjunto gama. Então, de que maneira? Então, primeiro eu tenho a dedução de A implica C a partir do meu conjunto gama, que foi o que a gente obteve pela hipótese indutiva. Também coloco aqui a dedução de A implica C implica B também a partir do conjunto gama. Então, essa dedução de A implica C possui uma quantidade K de fórmulas, e a dedução de A implica C implica B possui uma quantidade L de fórmulas. Então, a gente vai completar agora essa sequência. Então, a fórmula L mais 1 é uma instância do meu axioma L2. A fórmula L mais 2, eu tenho C, A implica C, então A implica B, que foi obtida a partir da fórmula L e L mais 1 por modo exponens. Então veja que eu tenho A implica C implica B. E na fórmula L mais 1, tenho novamente A implica C implica B, e isso implica essa outra fórmula. Então por modo exponens eu posso destacar o consequente desta condicional, que é o que a gente obteve na fórmula L mais 2. E finalmente, eu tenho aqui na fórmula K, A implica C, e na fórmula L mais 2, A implica C, implica a fórmula A implica B. Então, novamente, por modo exponens, na fórmula K e na fórmula L mais 2, eu concluo a fórmula A implica B. Ou seja, a gente conseguiu deduzir a fórmula CA então B a partir do meu conjunto gama. Portanto, pelo princípio da indução matemática, segue que o resultado vale para qualquer número de fórmulas que compõem a dedução de B a partir de gama união com a fórmula A. Uma observação final, é possível também demonstrarmos que vale a recíproca do teorema da dedução. Ou seja, agora, se a fórmula A implica B pode ser deduzida a partir do conjunto gama, então a fórmula B pode ser deduzida a partir de gama união com A. A e B são fórmulas do meu sistema formal L, e gama é o conjunto de fórmulas também de L, possivelmente vazio. Então, por enquanto é isso. Falei um pouco sobre o teorema da dedução. No próximo vídeo eu vou mostrar alguns exemplos de como usar esse teorema para fazer algumas deduções dentro do nosso sistema formal. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Se você quiser fazer o download dos slides, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ou você pode acessar diretamente o site numeroimaginário.com.br.